Abra a tua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 7. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje que eu acredito que vai te ajudar muito. Preste toda a sua atenção e, de preferência, anote. Muita gente perde coisas que Deus já entregou porque não anotou. Aí uma semana depois está orando, Deus me dá a resposta. Eu já te dei, você que não pegou, você que não anotou. A própria neurociência diz que a gente só retém 13% do que escutamos. Isso quer dizer que amanhã você vai lembrar de 13% de tudo que eu falei. Depois de amanhã você não vai lembrar de quase nada. Alguém vai te parar na rua e vai falar, como é que foi a palavra do pastor Tiago? Meu Deus, foi muito forte, estou todo arrepiado. O que ele falou? Não lembro, mas foi forte. Porque a pessoa não toma nota, não anota os princípios. E hoje eu não vou te dar dicas, eu vou te ensinar princípios. Para que você realmente comece a desenhar o seu futuro com Deus. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, nós sabemos que quem escreveu foi o homem mais sábio que já passou pela terra. Então, o homem mais sábio que já passou pela terra sabe o que estava falando. E ele diz o seguinte, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Outra versão diz que o fim das coisas vale mais do que o início. Sabe o que Salomão está querendo dizer aqui? Que as pessoas se lembram de como você termina. Já estou falando no Garrincha, lembra do Garrincha, jogador de futebol? Lembra disso? Quando você escuta falar do Garrincha hoje, as pessoas param para falar, você fala assim, Garrincha, puxa o assunto, fala assim, Garrincha. Não, só estou te... Crente já quer repetir, né? Eu estou falando, quando você entrar numa roda, você fala assim, gente, vamos falar sobre o Garrincha. A primeira coisa que eu vou falar, morreu bêbado. E morreu pobre. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que vai falar assim, gente, foi um grande jogador. Ele foi um grande jogador, deu dribles fantásticos, mas a pessoa lembra de como ele terminou. Terminou mal. Saul foi um homem ungido pelo Senhor para ser o primeiro rei de Israel, mas quando fala Saul na igreja, é coisa boa ou coisa ruim? Porque ele terminou mal. As pessoas lembram de como você termina e não de como você começa. Aqui já está uma boa notícia para você. Como você começou não será lembrado. É o que você vai fazer a partir de hoje que vão contar. A primeira boa notícia que eu tenho para te dar é... Eu não sei qual foi o teu passado, eu não sei de onde você veio, eu não sei quem foi teus pais, eu não sei se você terminou a 5ª série ou não terminou. Eu sei de uma coisa, o que veio até aqui não é o que será contado na história sobre você. É o que você vai fazer a partir de hoje para frente. Então preste atenção nisso. Em um dos meus livros eu conto a história de um homem, nós vamos colocar aqui um nome fantasia, seu Armando, e é uma história real. Seu Armando sempre foi um homem muito fiel, 40 anos servindo ao Senhor. Dizimista, ofertante, pai de 3 filhos, sempre cuidou muito bem dos filhos. Um cara extremamente correto em tudo que fazia. Todo mundo gostava do seu Armando, muito serviçal. Qualquer coisa que você precisava, ele estava lá para te ajudar. Sempre pagava os impostos em dia, nunca teve problema com nada, com justiça, com nada. Um homem exemplar, vamos dizer assim. Um dia, seu Armando, já aposentado, foi ao mercado fazer compras sozinho, encontrou uma antiga colega de trabalho. Esse encontro gerou umas risadas, que gerou um café, que terminou num hotel. E na primeira infidelidade conjugal do seu Armando, ele teve um ataque do coração e morreu dentro do hotel. Então, no enterro, nós estávamos lá no enterro, ninguém, absolutamente ninguém, lembrou de quem foi seu Armando. Os 40 anos que ele foi fiel, que ele criou os filhos, que ele pagou as contas em dia, que ele deu dízimo e oferta, que ele pagou imposto, que ele ajudava todo mundo, que ele emprestava dinheiro, que ele orava pelas pessoas. Ninguém lembrou disso. Todo mundo só falava assim, adúltero. Olha o que acontece com o adúltero. Aí, ó, pecador. Mentiroso. Devia estar já nisso há muitos anos. As pessoas só julgando e só falando mal dele. Porque não importa se ele levou a vida toda bem. O fim é o que conta na Bíblia. Eu espero que a esse momento, pelo silêncio, eu já tenha te convencido de que mais vale o fim das coisas do que o início delas. Tem gente que começa bem e termina mal. Tem gente que começa mal e termina bem. Eu não sei como você está até hoje, eu sei de uma coisa. O que as pessoas vão falar de você
é sobre como você vai terminar. Essa semana eu fui apresentado a um grande empresário, eu estava num restaurante, e falaram assim, Tiago, esse aqui é o fulano de tal, é o maior empresário do Brasil neste ramo. Olha, é tremendo. Aí, sabe quando a pessoa vai no teu ouvido para falar, isso aí, rapaz, olha, cara, é tremendo. Comecei a conversar com ele, sentamos todos para jantar. Ele falou, então, há 10 anos atrás, quando eu estava preso, eu falei, meu Deus, será que eu tenho que me preocupar? Eu falei, como assim eu estava preso? Ah, ele não, é porque eu fui envolvido com rave, aí mexi com êxtase, e um dia a polícia me pegou, eu estava com uma grande quantidade, me prenderam por tráfico de drogas, e fui condenado a 12 anos de prisão. E ele começou a contar aquela história para mim, como foi, ele conheceu Jesus na cadeia, e etc. Só que eu fiquei impressionado com o seguinte. Quando me apresentaram ele, pastor Gerson, não falaram, está aqui o presidiário, está aqui o ex-presidiário, está aqui o homem que foi envolvido com drogas. Me apresentaram assim, ó, esse aqui é o maior empresário do ramo tal, porque mais vale o fim das coisas do que o início delas. As pessoas não lembram de onde você veio, sim para onde você está indo. Não lembro se você nasceu bem ou nasceu mal, no berço de ouro ou num berço de palha. Só lembro de como você termina. Meu ministério foi tremendo. Há 10 anos atrás não vale mais, as pessoas não lembram. É como vai ser daqui para frente. Então, para que a gente possa colocar esse futuro, que é o que importa, como vamos terminar, que é o que importa, no seguro, a gente precisa cumprir alguns princípios que vão proteger o nosso fim. Porque o meu fim não é por acaso, o meu fim não é um acidente, o meu fim é construído. Como você vai terminar não é um acidente. É como você vai construir a partir de hoje, com suas decisões, com as pessoas que você decide andar, com os livros que você lê, com Deus que você decidiu servir. São tantas coisas que formam isso. Quem é leitor dos nossos livros ou nos acompanha nas redes sociais, eu dou muitas dicas. Você precisa encontrar um mentor. O mentor ele pode ser de áreas diferentes. Ou seja, o meu mentor financeiro nem crente é. Por quê? Porque ele não dá nenhuma dica que não seja sobre multiplicação de finanças, meus investimentos na Bolsa de Valores, isso e aquilo. Agora, o meu mentor de família já tem que ter compromisso com Deus, porque minha família é de Deus. Só que mentor é alguém que já chegou onde você está sonhando chegar. Então, você pode ter mentor por áreas diferentes. Mas, de qualquer forma, ter um mentor é uma dica que eu te dou. Ler um bom livro, para você aumentar o conhecimento, é uma dica que eu tenho dado. Mas, hoje à noite, eu quero ensinar para vocês princípios. É muito mais forte que dica. E Deus me fez lembrar na vida de homens de Deus na Bíblia, heróis bíblicos, e na minha vida, como eu fui construindo e como grandes heróis bíblicos foram construindo um fim melhor do que o começo. Graças a Deus, como começa não vale. Porque se forem contar como eu comecei, não é boa coisa. Se forem contar os erros lá do passado, não é boa coisa. Vai ter vergonha, vai ter medo, vai ter tanta coisa que você não quer mostrar o que já passou. Só que Deus está te dando a oportunidade na palavra de hoje de você saber, de você ter o conhecimento que o que as pessoas vão divulgar é o que ainda vai acontecer, não é o que já passou. Então há esperança para todo mundo que está aqui. Cada um de nós aqui tem algo para fazer que pode mudar completamente o nosso futuro. E a boa notícia é, quando eu mudo o meu futuro, eu mudo o futuro dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Quando você altera para melhor o seu destino, ou cumpre o seu destino profético, toda a sua descendência é afetada. Então a palavra de hoje não é só para você, é para toda a tua casa. São para os teus negócios, para o teu ministério e para todos que serão afetados pelo que vai sair da sua vida. E tem gente falando, não estou preocupado com o futuro. Cuidado, porque quando você não cumpre aquilo que você foi chamado para fazer, muitas pessoas perdem com isso. Imagina se eu fosse egoísta e falar, não quero saber, não quero mais viajar, não quero mais pregar, não. Eu vou fazer outra coisa. O problema não se trata de mim, se trata das pessoas que vão perder se eu não estiver cumprindo o meu propósito. Não se trata de você. Se trata das pessoas que serão prejudicadas se você não viver o teu futuro.
Então tira esse negócio do eu quero, não é assim que eu gosto, porque com Deus não funciona assim, com Deus é conforme a vontade dEle. E sabe o que eu vi na Bíblia, pastor Gerson? Que nunca Deus chamou alguém para ser mais ou menos. Abraão, venha, você vai sofrer, será pobre, mas vai para o céu. Eu vou te abençoar no final. José, venha, leve uma vida mais ou menos. Todo mundo que Deus chama é para governar. Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Reis vão proceder de ti. Davi, todos tinham um chamado para a grandeza. Por quê? A única forma de nós glorificarmos o nome de Jesus é estarmos crescendo. É estarmos produzindo. Porque eu nunca vi uma pessoa glorificar a Deus ou aceitar Jesus porque o mendigo está passando necessidade. Agora, quando uma família está em ordem, no mundo em que tudo está em desordem, você começa a botar os olhos ali e fala, Deus está ali. Quando todo mundo começa a quebrar e só a tua empresa começa a crescer, as pessoas começam a colocar os olhos ali e falam, Deus está ali. Então é diferente a forma como a gente glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus quando o nosso futuro vai se tornando melhor do que o passado. Nós glorificamos a Deus quando nós estamos construindo um fim melhor do que o começo. Então hoje eu vou te dar 3 princípios para você construir um fim bem melhor do que o começo. Teus próximos dias serão muito melhores do que você já viveu até hoje. Tua vida financeira será muito melhor do que você viveu até hoje. Tua vida emocional e sentimental. Quem ainda não casou? Não ainda casou? Está solteiro? Meu Deus, todo mundo. O que está acontecendo? Os desesperados, pastor, vai ser esse ano, se Deus quiser. Os desesperados, levanta a mão. Temos um, tem mais um. Desesperados, cadê os desesperados? Tem ali 2. Ó, irmão, é num ambiente como esse que Deus quer mandar um milagre, você fica de bobeira e não levanta a mão. Tem uma irmã que falou, Deus, eu quero casar hoje. Uma irmã, desculpa, hoje não, esse ano. Deus, eu quero casar esse ano. Tem uma irmã lá atrás falou, 2, 3. Tem um irmão que falou, esse ano eu caso, um irmão. Pronto, você casa com ela lá, já vamos aqui na frente. Deixa eu resolver isso, que a gente cumpre essa palavra. Né? Não precisa escolher, né, irmão? Está até hoje solteiro, não é possível que você vai querer escolher. Eu descobri que existem várias dicas que podem construir o nosso futuro para que isso seja melhor do que o passado. Mas eu quero te passar 3 princípios. O primeiro deles, eu descobri lendo a história de Abraão, mas depois eu posso dar vários exemplos bíblicos também. E isso também aconteceu na minha vida. Abraão, quando vence aquela guerra com os 5 reis, ele está voltando e bate de frente com um homem que não tinha procedência de dias, nem fim de dias. Ninguém sabia de onde ele vinha ou para onde ele ia. Ele era chamado de Melquisedeque, rei de Salém, que significa rei de paz. E a primeira pessoa a falar nesse encontro é Melquisedeque. Melquisedeque olha para ele e diz a Bíblia, e Melquisedeque o abençoou. E o abençoou. Então Abraão, ao tomar a bênção, que foi liberada espiritual, uma bênção espiritual, não é o abençoou financeiramente, nada disso, lançou uma bênção sobre Abraão. Quando Abraão recebe essa bênção espiritual, que foi lançada por esse sacerdote, ele então oferece uma recompensa financeira. Ele dá o dízimo de tudo que tinha conquistado para Melquisedeque. Por quê? Para a vida de Abraão ser liberada, ele precisou de um guia espiritual. Para a vida de Eliseu ser liberada, ele precisou de um Elias, um guia espiritual. Você não vai encontrar alguém na Bíblia que levou uma vida do jeito que queria. Você vai encontrar pessoas que foram orientadas por guias espirituais. Pastores. Aliás, a palavra de Deus em Hebreus fala assim, obedecei vossos pastores, em outras versões diz, obedecei a vossos guias. Então hoje eu quero usar a expressão bíblica guia, o guia espiritual. Não é um mentor, não confunda um guia espiritual com um mentor. Não confunda um mentor com um conselheiro. Não confunda um guia espiritual com um intercessor. São coisas totalmente diferentes. Se você não aprender essas diferenças, você não tem as armas necessárias para lutar a guerra da vida. Eu tenho intercessores, tenho conselheiros, tenho mentores e tenho meu guia espiritual, meu pastor. São coisas totalmente diferentes.
Meus intercessores, toda a igreja que eu vou, quando eu conheço uma irmã de oração, um irmão de oração, pessoas que passam madrugada orando, eu já faço amizade com ela. Eu falei, tem como colocar meu nome no grupo aí? Irmão, eu não posso ver aquela bancadinha de oração na rua que eu paro. Irmão, bota meu nome aí, ó, Tiago, Janine, Júlia, José, bota o nome da minha família toda. Isso eu aprendi com meu pai. Eu estou montando um exército de intercessores, que eu sei que quanto mais gente orando por mim, mais longe eu posso ir. Só que o intercessor não é um conselheiro para mim, eu preciso ter conselheiros. Então, eu posso ter o pastor Gerson como um dos meus conselheiros, é um amigo que entende de um assunto. Então, às vezes, eu vou tomar uma decisão, eu tenho uma multidão de conselheiros para ligar. Eu pego meu WhatsApp, tem lá 30, 40 conselheiros, homens e mulheres que eu posso confiar, que eu vou pedir um conselho e ele vai saber me dar. Mas de conselheiro é diferente de mentor. Mentor são pessoas que já chegaram onde você está sonhando e chegar naquela área que você está procurando a instrução. Então, eu tenho um mentor financeiro, eu tenho um mentor familiar, eu tenho um mentor de vida, que me auxilia em todas as mudanças de fase da minha vida. Eu estou morando fora do país atualmente, isso é uma mudança muito grande, cultural, linguística, de tudo que você imaginar. Então, graças a Deus, eu tenho mentores que vieram me preparando para toda essa mudança. Então, tem gente que simplesmente toma a decisão, quer saber, eu vou me mudar. Quer saber, eu vou fazer tal coisa. Como várias pessoas já me procuraram, pastor, ora por mim, eu quero fazer faculdade de administração. Eu falei, por que não faz? Porque eu terminei agora a farmácia, há 4, 5 anos, e não era isso que eu queria. Mas por que você fez? Porque minha amiga da escola falou, é muito legal, vamos fazer. Então tem gente que entrou 5 anos de faculdade porque a amiga falou que era legal, não buscou conselho com ninguém. Não ligou para alguém que fazia farmácia, mas é bom mesmo? Não, ela fez porque todo mundo estava fazendo. Aí depois de 5 anos, ora por mim, que aí ela quer que o pastor resolva. Ora por mim, para eu agora entrar para a administração. Mais 4, 5 anos, vai perder 10 anos da vida, para quem sabe chegar daqui a 10 anos e falar, na verdade era direito. Então, intercessores é uma coisa, conselheiros são outras, mentores são outras, e guia espiritual está completamente diferente. Guia espiritual é quem tem palavra de autoridade sobre a tua vida. É quem declara uma bênção sobre a tua vida e essa bênção é absorvida pela autoridade que você constituiu a essa pessoa. Você reconhece um guia espiritual porque você fica cheio de vontade de abençoá-lo, inclusive financeiramente. Toda vez que eu sou abençoado financeiramente, a primeira pessoa que eu lembro é meu pastor. Preciso abençoar meu pastor. Por quê? Antes de sair para as minhas batalhas da vida, eu ligo para ele orar por mim e liberar uma bênção sobre a minha vida. Agora, escute isso que eu estou lhe falando, porque esse primeiro ponto é o mais delicado de todos. Não é porque abusaram da verdade que ela deixa de ser verdade. Não é porque manipularam princípios que deixa de ser princípio. Ter pastor, ter um guia espiritual, um princípio bíblico que te coloca em outra dimensão. Hoje tem gente, não, eu estou discipulado no YouTube. Não, hoje cada semana tem um pastor diferente. Não tem um guia espiritual, tem mentores que me ajudam. Isso não existe. Vai por mim. Acredita no que estou te falando. Você precisa ter uma pessoa que tenha autoridade espiritual para profetizar na tua vida, para declarar a bênção de Deus na tua vida. Quantas guerras eu não podia vencer, mas eu tinha quem me dava uma palavra, eu tinha para quem ligar para falar, ora por mim. E eu não estou falando da equipe de intercessão, eu estou falando de alguém que tem autoridade para liberar uma bênção sobre a minha vida. E se a minha vida está alinhada com o projeto de Deus, aquela bênção vai surtir um efeito no mundo espiritual e vai gerar um novo futuro, vai gerar novas oportunidades. O diabo, então, ele está tentando pegar, claro, abusaram muito dessa verdade. Pessoas manipularam esse princípio da autoridade espiritual para se fazer ditadores em nome de Deus. Isso machucou muita gente, mas eu não posso deixar de pregar um princípio que muda o teu futuro e garante que o teu fim seja melhor do que o começo, porque abusaram dessa verdade, porque ela continua sendo verdade. Eu não posso deixar de ensinar um princípio porque manipularam um princípio, porque continua sendo um princípio, não é uma dica, é um princípio bíblico que muda o teu futuro. Mas sabe por que eu fico triste? Porque quando tudo dá errado, você dá um jeito de encontrar um pastor para orar. Porque você não tem o teu guia espiritual, então você vai num lugar, está dando tudo errado, vou lá para ver se o pastor Gerson ora por mim. Como se as coisas fossem resolver só porque você veio numa igreja aleatória e pediu para alguém orar. Porque orar por orar, a tua oração tem o mesmo poder do que o maior intercessor do mundo. Orar para Deus é tudo igual. Ele tem uma oração poderosa. Não existe a oração poderosa. Todo mundo ora diante de Deus. O que existe é o poder na autoridade espiritual que você concedeu a alguém quando dizimou e ofertou na vida dele e falou assim, tua palavra vai ser de bênção para a minha vida a partir de hoje. Isso mudou a minha vida. Muita gente fala, olha, você tem muita sabedoria, olha, você tem muitas boas conexões, por isso Deus te colocou onde está. Cada um tem uma explicação do porquê Deus está fazendo o que está fazendo na minha vida. Eu posso dar uma das principais
explicações, eu cumpro os princípios bíblicos. E um princípio bíblico que eu não abro mão é de ter o guia espiritual da minha casa, da minha família, que é o que a gente conhece como pastor. É o que dá orientações no mundo espiritual. É o que profetiza sobre a minha casa. É o que declara a bênção de Deus na minha vida. Eu não posso pegar um avião sem ter alguém orando por mim. Eu não posso sair para pregar em outro país sem ter um pastor que libera a bênção sobre a minha vida. A gente está fazendo o que quer, faz o negócio que quer, relaciona do jeito que a gente quer, faz tudo do jeito que quer. Quando dá tudo errado, vem para a igreja. A gente tem que parar com isso. Deus não se encaixa na nossa necessidade. Ele não age pelo que você está precisando, ele age por princípios. Não é a tua choradeira que vai mover Deus, senão lá na África estava todo mundo resolvido, porque está todo mundo em necessidade, está todo mundo chorando, mas está morrendo. Não é pela necessidade que você está passando, é pelo princípio que você está cumprindo. Só esse primeiro que é difícil, que você fica meio assim, pastor, vai devagar, os outros são de bênção, fica tranquilo. Enquanto você não encontrar o guia espiritual, a chance do teu futuro ser igual ao passado é muito grande. Porque a palavra de bênção que liberou a vida de Abraão estava com Melquisedeque. Se ele não tivesse encontrado Melquisedeque. Se Elias não jogasse o manto em Eliseu, quem seria Eliseu? Deus poderia jogar o manto do céu sobre Eliseu? Sim ou não? Ele poderia, mas não fez. Porque nem Deus quebra a regra da autoridade espiritual. Vamos ver a quem Eliseu vai se submeter para receber o manto. Lembre-se que a quem você submete espiritualmente é aquele manto que você recebe. Então, uma coisa que mudou completamente minha vida é o primeiro ponto. Eu achei um guia espiritual. Alguém que pudesse trilhar comigo a jornada da vida, e não é fácil fazer isso sem um pastor. A segunda coisa que eu descobri é que muitas pessoas não reconhecem e não pedem intervenções divinas. E dificilmente você vai ter um fim melhor do que o começo se não tiver algumas intervenções divinas. O que é uma intervenção divina, pastor? É quando você está no tempo certo, na hora certa, né? Com a pessoa certa, no lugar certo. Então repete comigo: tempo, geografia e relacionamento. Quando o teu tempo, relacionamento e geografia estão alinhados, você está debaixo de uma instrução divina. Deus te coloca no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas. As coisas começam a acontecer. Muitas coisas foram travadas na tua vida, não é porque você não fez o teu máximo ou porque você não merecia, é porque você não estava com a pessoa certa. Ou você estava com a pessoa certa, mas no lugar errado. Ou você estava no lugar certo, no tempo adiantado ou atrasado. Então, esse alinhamento só acontece quando uma intervenção divina acontece. E intervenções divinas só acontecem quando você entra na presença de Deus para dar essa liberdade para Ele. Quando Jesus está no Getsêmani, Ele fala o seguinte: Pai, se for possível, afasta de mim. Contudo, não seja conforme a minha vontade, seja conforme a tua vontade. Então, Ele entra na presença de Deus. Fala o seguinte: olha, eu estou com medo, estou sentindo que o negócio vai ficar estreito para mim. Se eu puder escolher, eu escolho não fazer. Contudo, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Então, Deus cumpre a vontade na vida de Jesus, e graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque hoje nós estamos aqui por causa disso. Porque Ele entrou na presença de Deus e submeteu a vontade dEle e a vontade do Pai. Quando você não se submete a tempos de oração, você não atrai para a sua vida instruções divinas, alinhamentos proféticos. Você não atrai para a tua vida essa percepção de tempo, pessoas e lugares. Então, às vezes, você fica no lugar errado, no tempo errado, com as pessoas erradas, e nada acontece. Para que 2019 comece realmente a gerar frutos, você precisa entender que as instruções divinas são necessárias. E o terceiro ponto são os milagres. Você vai precisar depender de milagres. Só que tem um seguinte: isso aqui para mim mudou minha vida. Quantas vezes o fogo caiu do céu com Elias? Alguém lembra? Quantas vezes? Obrigado, irmão. Uma. Quantas vezes Lázaro ressuscitou? Uma. Quantas vezes o aleijado do tanque de Betesda foi curado? Uma.
Quantas vezes Jesus morreu e ressuscitou por nós? Porque, biblicamente, o milagre acontece uma vez. Ensinaram para a gente que a gente tem que viver uma vida de milagres. Isso não é correto, biblicamente. O milagre é uma carta na manga que Deus coloca para você glorificar o nome de Deus no pior momento da tua vida, quando aquele milagre acontecer. E por que a gente quer viver uma vida de milagres? Porque a gente não quer fazer a nossa parte. Esses dias uma irmã me procurou, vou exemplificar para você entender. Como assim, pastor? Uma irmã me procurou, pastor, ora por mim, por quê? Pastor, o Itaú me ligou. Falou que vai tomar tudo. Pastor, já são 8 mil de dívida. Pastor, era 2 mil que eu gastei. O Itaú falou que agora está em 8 mil. Eu falei assim, olha só, querido, deixa eu falar uma coisa. Você não está precisando de um milagre, não. Está precisando de um exorcismo. Porque a gente bota a culpa no diabo ou pede milagre a Deus por coisas que a gente se enrolou e a gente pode resolver, inclusive. Então a gente pede que Deus intervenha em coisas que a gente pode resolver. Deus vai fazer isso? Claro que não. Enquanto tem uma irmã pedindo um milagre, tem gente que nunca se meteu na dívida, ou seja, nunca se meteu nesse buraco. Tem gente que se meteu nesse buraco, mas ligou e negociou e não foi pedir um milagre. Porque o milagre é uma carta na manga que Deus te dá para que o nome dele seja glorificado. Passou o tempo de você dar testemunho na igreja aqui. Eu tenho testemunho para contar. Eu estava devendo cartão de crédito. Aí Deus... Agora, nós estamos vivendo um tempo de verdadeiros milagres, onde você não se meteu nessa confusão. Aquele cego não se meteu naquela cegueira. Então os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus, nem ele nem os seus pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus através da vida dele. Os milagres de verdade são aqueles que manifestam a glória de Deus através do teu problema. E eu espero que você nunca precise dessa carta na manga, mas se um dia você precisar, Deus tem um milagre guardado para você. Nós vamos viver um tempo sobrenatural porque debaixo de um guia espiritual, debaixo de um pastor, debaixo de uma palavra, debaixo de um comando profético, atraindo para nossas vidas instruções divinas e sabendo utilizar o poder do milagre, o que vai ser impossível no teu futuro? Nada. Você só vai ter que mudar a sua forma de ver as coisas. A maioria dos problemas que você vive hoje não foi o diabo nem permissão de Deus. Você se meteu por livre e espontânea vontade. Estourou o cartão de crédito, brigou com o vizinho porque quis. Há um tempo atrás, o meu vizinho estacionou na minha vaga. Eu falei assim, eu vou fingir que não vi. No outro dia, botou de novo. Eu falei, No terceiro dia, eu passei, o carro dele estava lá, eu falei, capiroto, isso vai ter que parar. No quarto dia, quando eu já estava enchendo o peito para ir falar com ele, eu falei assim, caramba, eu vou falar com ele, ele vai contar a versão dele. Isso pode dar em algum tipo de discussão, que por mais que eu não discuta, ele já vai ver o evangelho de outra forma, porque eu, como pastor, fui lá tirar satisfação de vaga. Então, um dia eu passei por ele e falei assim, qual é a tua vaga, irmão? Foi aquela ali. Eu falei, vou botar meu carro lá, hein? Aí, pode botar. Trocamos de vaga, gente. Então eu falei assim, gente, Senhor, obrigado, porque tem maluco para tudo. Tem um maluco que implica e tem um maluco que finge que não viu e bota na vaga também. Então vamos trocar, tá tudo certo. Mas tem pessoas que estão no tempo errado, com as pessoas erradas. Imagina você estar com pessoas e falar, vai lá, cara, briga com ele. Que isso, cara? Isso é um absurdo, hein? Você tem seus direitos. Você é crente, mas não é de ferro. Sai de perto desses caras. Sai de perto dessas companhias que te incentivam a criar conflito. Porque quem vai ficar sem dormir é você. Quem vai ganhar inimigo é você. Quem vai ficar cheio de gente falando mal de você é você. Então, ande com pessoas que vão te levar para outro nível e não te fazer voltar ao passado. Ande com pessoas que vão gerar expectativa do teu fim ser melhor do que o começo. Eu não posso andar com pessoas que me lembram do passado. Eu não posso andar com pessoas que têm prazer no meu passado. Eu não posso andar com pessoas que incentivam o meu passado, porque o meu fim vai ser muito melhor do que eu vivi lá atrás. Alguns anos atrás, eu estava completamente quebrado. Completamente, emocionalmente, financeiramente, numa vergonha terrível. Algo muito difícil, porque quando você não tem nada,
você quebra e continua sem nada. Mas quando você tem um nome a zelar, quando você tem algumas coisas, você fica muito afetado emocionalmente. Eu estava debaixo de uma vergonha muito grande, uma opressão muito grande. E eu lembro que eu entrei no meu quarto e orei e falei, Senhor, eu não tenho o que fazer. Eu não me coloquei nessa situação, isso aconteceu, foi uma série de fatores. Eu preciso de um milagre. Se o Senhor for fazer esse milagre e me levantar, me coloca no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, e coloca uma pessoa na minha vida para me dar uma palavra. Essa foi a oração que eu fiz, irmão. O que eu estou pregando hoje foi uma oração que eu fiz há 5 anos atrás e mudou minha vida para sempre. Sabe o que Deus fez? Um milagre. Um milagre. Um milagre. Eu paguei uma dívida em 9 meses que uma pessoa comum, trabalhando muito, cheio de contatos, empreendendo bastante, pagaria em 9 anos. Porque eu tirei a carta do milagre. Falei, chegou o meu momento de glorificar o nome de Deus. Eu falei, se Deus me levantar, eu vou levar a palavra dele para tudo quanto é lugar. Eu não pregava antes. Hoje a gente sabe que mais de 1000 pessoas se convertem por mês por causa do nosso ministério. E eu estou sempre entregando essas pessoas para Deus. Deus, foram mais 1000 esse mês. Senhor, foram 200 essa semana. Senhor, foram 350 nessa conferência. Eu estou sempre entregando isso a Deus, porque essa foi a promessa que eu fiz chorando naquele quarto. Se Deus me levantar, se um milagre chegar, eu vou usar minha boca não mais para fazer negócios, não é que seja pecado, mas não era o meu chamado, mas eu vou usar minha boca para levar o evangelho de forma diferente para as pessoas. E eu quero que as pessoas experimentem esse milagre que eu experimentei. Uns precisam de milagre na vida física, outros precisam de milagre na vida emocional, outros precisam de milagre para casar. Tem gente que acha que não precisa de milagre para casar. Mas precisa, irmão. Tem uns irmãos que são tão feios que é só milagre, não tem jeito. Estou brincando. Não é por causa disso, não. É porque o mundo ensinou o caminho inverso do compromisso. O outdoor, a televisão, a internet, ela oferece opções que não têm nada a ver com a fidelidade do casamento. Então, quando uma pessoa procura alguém para casar, ser fiel e feliz, é um milagre. Porque não tem nada a ver com as opções dessa terra, da nossa geração. As opções são diferentes. É um milagre. Então, você precisa de um milagre para a tua vida financeira, você precisa de um milagre para a tua vida espiritual, você precisa de um milagre para casar, você precisa de um milagre na saúde. Eu só sei de uma coisa, só é milagre. Como é que eu reconheço que esse milagre é de Deus? Se vai glorificar o nome de Deus. Porque pagar o cartão de crédito não glorifica o nome de Deus. Às vezes, debaixo de uma consultoria boa, você paga o cartão de crédito. Então, acesse o sobrenatural para realmente resolver um problema que vai glorificar o nome de Deus em Petrópolis, na cidade que você vive, no Brasil e nas nações da terra. Eu estou aqui contando meu testemunho, não é para você saber que eu não tinha nada e Deus me deu tudo. É para que o nome dele fique mais famoso. Quem me levantou foi Jesus. Então ele tem o interesse de te levantar, de teu futuro ser melhor do que o começo, porque o nome dele é glorificado, o nome dele fica mais famoso quando você está por cima. Quando você perde tudo, você vai glorificar como? Quando você não tem nada para mostrar, quando você não tem vitória na família, não tem vitória no mundo espiritual, não tem vitória no ministério, não tem vitória financeira, não tem vitória na empresa. Tem gente que está falando assim, meu Deus, eu perdi meu emprego. Cadê o milagre? Deus falou, não vou te dar milagre. Senhor, eu quero um milagre, eu quero um emprego, eu não vou te dar um milagre. Por que não vai me dar um milagre? Porque eu vou deixar você ir no limite. No limite. Para entender que eu não quero te dar um outro emprego, eu quero te dar uma empresa. Só que se eu te der outro emprego, você acostuma de novo no emprego e não abre o seu próprio negócio. Eu te chamei para coisas maiores, diz o Senhor. Deus te chamou para coisas maiores. A gente não consegue vislumbrar o futuro porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por que você não consegue ter a mínima ideia do que vai acontecer no futuro? Porque você não tem a mente de Deus ainda. Mas a Bíblia diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. É possível nós pensarmos como Deus se nos envolvermos com Ele. Esses dias um amigo, um líder, amigo, falou, Tiago, estou precisando de um conselho. Eu preciso saber se eu me mudo ou se eu não me mudo, se eu tiro o documento A, se eu tiro o documento B. Qual o conselho que você me dá? Eu falei assim, primeiro, você já orou? Não, mas eu oro todo dia. Eu falei, não, mas você orou por isso, você apresentou isso diante de Deus?
Ou você quer que a conspiração divina trabalhe ao seu favor sem você ter entrado na presença dele para apresentar o projeto? Ou você acha que o meu conselho é melhor do que o conselho de Deus? Tem gente que está buscando outras opções, vai para Deus quando tudo dá errado. Ei, ele tem um milagre para você, ele tem um alinhamento divino para você, ele tem instruções divinas para você, ele tem um guia espiritual certo para você, você só precisa perguntar para ele, você só precisa ter tempo para ele. Então, por que você não perde tempo, ou não investe tempo com ele, você não tem a resposta e fica procurando em outras coisas. Mas, na verdade, você nunca nem tentou. Na verdade, você nunca ofereceu o teu tempo para ele te alinhar. 2019, essa é uma palavra que eu tenho sobre a minha vida e quero lançar sobre a tua, vai ser um ano que nós vamos experimentar coisas que jamais experimentamos. Mas eu preciso ser claro com você, não é uma oração. Gente, vamos fazer uma oração forte aqui. Quantos aqui já receberam oração forte, já botaram a mão na tua cabeça, já jogaram um óleo em você? O que mudou? Talvez pouca coisa, ou talvez nada. Porque não é assim, o pensamento positivo, vamos dar mão, vai dar tudo certo. Não é pensamento positivo, não, gente. É cumprir princípio, e cumprir princípio às vezes é chato. Às vezes é na contramão de tudo que falam. Hoje em dia todo mundo quer ter liberdade. Eu estou pregando sobre você se submeter ao pastor. É muito difícil. Eu quero ter minha liberdade, irmão. Estou cansado disso. Ixi, sai para lá a religião. É assim que a gente está agindo na nossa geração. Eu tenho todos os motivos para não ter pastor. Primeiro, eu sou pastor, sou filho de pastor, neto de pastor. Eu prego no mundo todo, eu falo, não preciso de ninguém. Você nunca vai ser tão grande que não vai precisar de uma cobertura. Você nunca vai ser tão grande que não vai precisar de um intercessor. Você nunca vai ser tão grande que não vai precisar de alguém liberando uma palavra sobre a tua vida. E, no entanto, eu nunca fiquei um dia sem ser pastoreado, sem ter alguém me guiando. Muitas decisões que eu tomei assertivas, que mudaram o meu futuro, tiveram a ver com o meu guia espiritual. Muitas decisões que mudaram a minha vida tiveram a ver com uma intervenção divina e muitas com um milagre que Deus fez. Sabe quando eu planejo pedir um milagre para Deus? Nunca mais, porque eu nunca mais planejo voltar para o buraco de onde eu saí. Então eu não planejo pedir a Deus outro milagre, porque eu não planejo voltar para o meu passado. Tem gente que está sempre esperando o próximo milagre, porque sabe que sempre vai voltar. Tomara que Deus faça um milagre, porque sabe que se Deus pagar esse cartão de crédito, assim, daqui a 6 meses já está devendo de novo. Aí já quer outro milagre. Quer viver uma vida de milagre. O fogo do céu só caiu uma vez para Elias, mas o fogo você quer cair sobre você todo dia. Ou seja, é abusar da boa vontade. Mas Deus te trouxe até aqui hoje à noite para mudar o seu destino, para mudar o endereço do teu futuro. Às vezes você estava caminhando para um lado, Deus quer te levar para uma outra situação. Você estava caminhando para tomar algumas decisões, Deus vai colocar conselheiros que vão melhorar essa decisão. Deus vai fazer milagres que vão te alinhar com a vontade dele para o teu futuro. E eu posso declarar isso sobre você, que ninguém vai lembrar de onde você saiu. Vamos lembrar de onde você está hoje. As pessoas não vão se importar com o teu passado, mas com tudo que você vai fazer a partir de agora. E deixa eu te falar, não importa se você estudou ou não estudou. Mas o estudo não é importante, é para muita coisa. Para o futuro divino, não importa a sua origem, não importa o seu grau de escolaridade, não importa quem foram seus pais, não importa se você fala outros idiomas, não importa se você conhece a Bíblia toda ou só conhece um versículo, eu sei de uma coisa. Quem se encaixa nos princípios começa a viver dias que nunca sonhou em viver. Nunca sonhei em viver. O que eu estou vivendo hoje, eu nunca sonhei, nem nos sonhos mais longes em viver. Nunca nem sonhei, nem passou pela minha cabeça nem de perto. Porque os teus sonhos não se comparam com o que Deus tem sonhado para você. Às vezes você só quer, desesperado, só quero pagar o cartão de crédito, só quero que meu primo volte a falar comigo, eu só quero trocar de carro, eu só quero que meu filho não saia de casa. Cada um tem o seu pedido aqui urgente. Deus não está preocupado com a urgência, Ele está vendo a longo prazo. E lá na frente, Ele já sabe quem você vai se tornar. É por isso que Ele está te alinhando a cada dia. Quanto mais você se envolver na presença de Deus, e você está fazendo isso, senão você não estaria aqui num dia de carnaval. Então a boa notícia que eu tenho para você é que a metade do caminho já está dado. Você está no lugar certo, com as pessoas certas, no tempo certo, e Deus vai honrar esse teu compromisso nessa noite. Deus vai te respaldar. O respaldo de Deus gera resultados, e contra resultados não tem argumento contra. Por isso que Deus nunca vai
parar de te dar resultados enquanto você estiver alinhado com Ele. Porque Ele sabe que os resultados calam a boca dos inimigos, calam a boca dos fofoqueiros. Quem aqui já sofreu na mão de fofoqueiro? Meu Deus. É muito forte. Quem aqui já passou na mão de um invejoso ou uma invejosa? Você já reparou que a inveja, ela nunca vem de iguais? Tipo assim, o rico falando do rico. Gerald, por que você comprou esse Jaguar? Você podia ter abençoado os pobres, Gerald. Você já viu isso? Não. É o pobre que entra no Instagram do rico e fala assim, que absurdo essa BMW. Podia ter ajudado os pobres, porque ele é o pobre. Ele é o que vai receber. Caso real aqui. Uma irmã muito bonita entrou na igreja. Estava toda vestida, completamente vestida, bem vestida. E aí a feia começou a olhar. Quando a bonita passou, a feia falou, pombagira. Deu um problema, mandou chamar os pastores, me chamou de pombagira. Falei, por que você chamou a irmã de pombagira? A irmã está coberta até aqui, ó. Muito estranho esse olhar, esse andar dela. Sapato vermelho, isso é coisa do demônio. Mas por quê? Vem sempre de baixo, é impressionante. Não é de igual para igual o negócio. Quem está entendendo o que eu estou falando? É ou não é, pessoal? É muito forte. E tem pessoas que se distraem com essas coisas e perdem as oportunidades de futuro e acabam voltando ao passado, porque fica com raivinha, porque entra em batalha. Ah, eu vou brigar. Ah, eu vou falar. Eu não levo desaforo para casa. Aí nem o milagre acontece, nem as intervenções divinas acontecem, e a palavra do teu guia espiritual perde valor, porque você não está obedecendo as palavras que saem do altar, porque senão não estava batendo boca, senão não estava perdendo noites de sono, porque o fulano te bloqueou no WhatsApp. Tem pessoas que estão tão feridas que leem uma mensagem no Facebook e falam, isso foi para mim, hein? Eu tenho certeza que ela falou de mim, está se achando. Tem gente que sobe foto no Facebook achando que a pessoa que está do outro lado está comemorando com ela. A pessoa vai na agência de viagem, parcela 24 vezes aquela viagem para Paris, aquele pacote de 4 dias por R$ 1.700, que dá 24 de R$ 100, sei lá. Aí vai para Paris. Aí posta foto no Facebook, marca, todo dia só vai na torre, porque ela só quer marcar no Facebook que foi, ela não sabe, não conhece nada. E, diante de Deus, uma vez eu encontrei com um casal de brasileiro na Torre Eiffel, eu falei, que bom, vocês estão aqui há quantos dias? 4 dias. Eu falei, vocês já foram no Louvre? Ela, não, a gente só comeu hambúrguer mesmo. Aí eu falei assim, não, mas o Louvre é um museu. Ela, não, a gente só está aqui na torre, nada de museu. Porque o negócio que eles queriam era marcar no Facebook, que estavam na torre, para os vizinhos verem. E você acha que a vizinha está do outro lado assim, que querida, que bênção, está lá em Paris. Você acha que ela está assim? Ela está assim, desgraçada. O que essa mulher está fazendo em Paris e eu não? Nessas pequenas distrações, você está minando o teu futuro. Como você vai ter um fim melhor do que o começo, se você não tem para quem ligar quando está distraído? Uma vez falaram um negócio de mim que eu fiquei muito distraído. Não fiquei com raiva, nem fiquei ferido. Eu fiquei distraído. O que é distraído? Fiquei aéreo, sabe? Pensando, como o cara falou um negócio desse? Tem coisa que te fere, que rouba teu sono, tem coisa só que te distrai. O que seria de mim se eu não tivesse para quem ligar? Falar, pastor, ora por mim, hoje eu estou muito distraído. A pessoa falou de mim, chegou no meu ouvido, fiquei... Quanto vale a pessoa chegar e começar a orar por você? Em nome de Jesus está quebrado toda a distração, você vai cumprir teu propósito, você vai seguir adiante. Eu declaro que se foi um ataque, vai reverter em 2 vezes de bênção para a tua vida. Quanto vale estar debaixo de uma instrução? De um decreto divino. E no mundo de hoje, a gente está procurando uma liberdade que daqui a pouco a gente vai estar abrindo mão dela. Eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quiser. Daqui a pouco, com a vida toda destruída, você tenta voltar para o lugar onde já era para estar, há tempos atrás, criando o seu futuro. Vou te dar um conselho. Ache o teu pastor, o teu guia espiritual. Quem já é daqui já achou. Seja fiel. Porque tem instrução divina desse altar. Segundo, não despreze os milagres pedindo toda hora. Use a carta dos milagres quando for o momento. E terceiro,
em oração, em intimidade com Deus. Conte com as intervenções divinas. Clame a Deus pelas intervenções divinas. Às vezes o teu pneu fura, você não sabe que é uma intervenção divina, então nunca reclame do que está acontecendo. Você não conhece o futuro, Deus conhece. Deus às vezes te parou por uns minutos para te livrar de algo lá na frente. Deus às vezes coloca uma pessoa do teu lado no avião, você fala, gente, que cara chato o cara está falando, mas esse pode ser o abençoador da tua vida, e você nem sequer deu um oi, nem puxou um assunto. Deus fala, mas eu coloquei do teu lado, eu coloquei no tempo certo, na hora certa, com a pessoa certa. Você que estava de saco cheio, você que estava cansadinho emocionalmente, eu não quero falar com ninguém hoje. Você sempre tem que estar alinhado para não perder as oportunidades divinas para o seu futuro, porque o seu futuro não se compara com o teu passado. O que está por vir não tem nada a ver com o que já passou. O teu fim vai ser muito melhor do que o começo. Presta atenção, se você tem uma promessa sobre a tua vida, Deus falou que eu vou ser do altar, vai ser mesmo. Se ainda não está, corre para o altar, porque se Deus falou, o teu lugar é o altar. Deus me falou que vai me usar nas empresas, eu vou ser um homem muito abençoado, uma mulher muito abençoada. Então começa a ver as tuas contas e abre uma empresa, porque o que Deus promete, Ele cumpre. E o teu futuro está atrelado às tuas decisões. Então tome as decisões hoje que vão liberar esse futuro, esse destino profético, porque nada pode ser impedimento para quem está debaixo desses princípios. Nada. Nada pode ser impedimento. Ou seja, não existe nada que vai atrasar a sua vida, não existe nada que vai distrair a sua caminhada. Qual o problema da distração? Você se distrair nessa caminhada. Você está aqui saindo do teu passado. Quem quer deixar o passado de vez para trás? Quem é que gostaria de uma vez por todo o passado ficar no passado? Você está saindo do passado e está indo para o futuro. Nessa caminhada, nesse caminho, podem ter distrações. Uma vez, tem um vídeo meu que eu conto essa história, eu acho muito interessante. Eu fui pregar na cidade de Las Vegas. E eu não vou contar detalhes da pregação, porque o que acontece em Las Vegas fica em Vegas. Aí, quando eu pousei, estava com um amigo ministerial, ele falou assim, olha, você deu conta que a gente pousou em Los Angeles? Eu falei assim, a gente tem alguma conexão? Ele falou, não, aqui é o destino final. Então a gente ligou para o pastor e falou, pastor, a gente está em Los Angeles. Ele falou, é porque não tinha voo para Vegas nesse dia. Solta aí, aluga um carro e vem para Vegas. Botamos no GPS 5 horas e meia. Eu falei, gente, o cara mandou a gente para 5 horas e meia de distância. Alugamos o carro, falei, bom, vamos reclamar não, estamos nos Estados Unidos. Aluga esse carro, vamos lá. Pegamos a estrada. Quando a gente pega a estrada, pegou a estrada, a gente vê uma cafeteria do outro lado. E eu falo assim, e essa cafeteria aí, irmão? Ele falou, né? Vamos tomar um café? Vamos. Então a gente viu, retorno, 2 milhas, 3 quilômetros e pouco. Fomos, fizemos o retorno, voltou mais 3 quilômetros e pouco, parou na cafeteria, começamos a tomar café. Ai, café bom, glória a Deus. Vamos voltar? Vamos. Lá foram 20 minutos, 30 minutos. Entramos, voltamos, faz o retorno, volta para a estrada, continuamos na estrada. Passou um tempo, 1 hora de viagem, a gente viu uma hamburgueria que se chama In-N-Out. Então a gente vê a hamburgueria e fala, caramba, aquela hamburgueria famosa, só tem na Califórnia. Eu falei, vamos parar para comer? Ele falou, eu não estou com fome não. Eu falei, eu também não estou, mas só tem na Califórnia, vamos parar. Nem que seja para tirar foto e postar no Facebook para os inimigos verem, mas vamos postar esse negócio, vamos embora. Aí paramos na hamburgueria sem fome. Pedimos hambúrguer, tiramos foto, mandei no grupo de WhatsApp. Aquele negócio todo. E lá se foi mais 40 minutos, voltamos para o carro, continuamos a viagem. Passou um tempo, a gente entrou já no estado de Nevada, começamos a ver as montanhas. Vamos parar para fazer uma foto? Vamos. Paramos, tiramos, começamos a tirar foto nas montanhas e não sei o quê, e tudo. Foi até que a gente recebeu a ligação do pastor falando, cadê vocês? O congresso está começando. Botamos no GPS, ainda faltava 2 horas e meia, o congresso começava em meia hora, ou seja, perdemos a conferência. Posso te fazer uma pergunta? Tomar café é pecado? Comer hambúrguer é pecado? Tirar foto da montanha é pecado? A distração pode não ser pecado, mas faz você chegar atrasado no destino final. É por isso que eu quero profetizar que nenhuma distração vai atrasar teu futuro. Nada, o inimigo não vai conseguir te parar no meio do caminho.
Deus vai destravar os teus caminhos a partir de hoje. Se tiver que ser milagre, vai ser milagre. Se tiver que ser uma intervenção divina, vai acontecer uma intervenção divina. Se é uma palavra pastoral sobre a tua vida, Deus vai mandar a palavra pastoral sobre a tua vida. Eu sei de uma coisa, o teu fim vai ser melhor do que o teu começo. As pessoas vão lembrar disso. As pessoas vão lembrar da onde você saiu e não vão acreditar onde você está hoje. Elas não vão acreditar. Eu pousei no Brasil semana passada e eu encerro com isso, fui visitar meu pai num bairro chamado Vila da Penha, onde eu fui criado aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando eu estava entrando, eu vi um rapaz passando, carregando, voltando de uma obra, com um caixote aqui, com metade de um saco de cimento, e eu estava abrindo a porta da casa do meu pai e falei, ô, Tiago! Eu olhei de trás, muita gente fala comigo no shopping, vai me parando, Tiago. Achei que estava me reconhecendo. Falei, opa, vem aqui, me dá um abraço. Falei, meu Deus, será que eu conheço essa pessoa? Quando cheguei perto, era um amigo meu de infância. Falei, rapaz, ele está me reconhecendo, não? Falei, e aí, cara, como é que você está? Tudo bem? O que você está fazendo? Rapaz, estou na obra, estou trabalhando na obra. Da obra de Deus? Não estou pedreiro. Não tem problema nenhum em ser pedreiro. O problema é que, da onde nós saímos, teve pessoas que já morreram, porque se envolveram com tráfico, outros viraram pedreiros, outros viraram pregadores da palavra. Não só eu não, tem outros pregadores que saíram de lá. O que eu quero te dizer? Não é de onde você saiu, é onde você decidiu ir. E eu estava lembrando que naquele bairro, eu olhava assim, para umas casas melhores do que a nossa, ou para um apartamento, e falava assim, um dia eu vou morar num apartamento desse. Deus devia rir lá de cima. Você vai morar nos Estados Unidos. Porque o teu sonho é muito pequenininho perto de onde Deus planejou para você. Você não tem ideia do que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você não tem nem ideia, você não consegue dimensionar o que Deus está preparando para o teu futuro. O teu futuro vai matar o teu passado. A vitória dos próximos dias vai degolar aquilo que tirou a tua paz lá atrás, no passado. Quando Deus te levantar do jeito que vai te levantar ainda esse ano, ninguém vai querer fazer você voltar ao passado, porque já sabe que você está fincado na promessa do futuro. Você será fincado na promessa do futuro.